Bom, então como a gente está observando na nossa tela aí, essa aqui foi a nossa última aula, né? Eu vou só recordar com vocês alguns conceitos para que então a gente consiga retomar, né? E resolver as questões que estavam programadas para a gente fazer, tá? De impulso, quantidade de movimento, choques mecânicos. Então eu vou lembrando com vocês e vocês vão me ajudando, né, reforçando essa parte conceitual. Nessa primeira tela aí a gente tinha falado sobre impulso e sobre quantidade de movimento. Então eu falei para vocês que quantidade de movimento era uma grandeza vetorial, né? É uma grandeza vetorial, depende de intensidade, direção e sentido, e que pode ser calculado pelo produto massa vezes velocidade. A gente na verdade aí tem uma multiplicação de uma constante, um escalar, né? Muita gente usa esse termo, um escalar que seria a massa, tá? A massa é uma grandeza escalar, e o vetor que seria o vetor velocidade. Isso, lógico, a multiplicação de um escalar por um vetor resulta também em um outro vetor. E esse outro vetor a gente costuma chamar de costuma chamar de quantidade de movimento ou momento linear, tá certo? Então, essa palavrinha momento linear, até acho que cheguei a citar para vocês, não é muito usada aqui no ensino médio, né? Mas a gente também define essa quantidade de movimento como sendo chamado de momento linear. Momento linear porque a gente está associado aí à velocidade de translação de uma partícula, né? Como vocês estão percebendo. No sistema internacional, quilograma vezes metro por segundo. E a gente ia falar também sobre impulso, que é outra grandeza vetorial e que está relacionada à ação de uma força sobre um determinado corpo durante um intervalo de tempo, né, específico. A gente também tem a multiplicação de um escalar por um vetor. O escalar, no caso, aí seria o tempo, né? E o vetor é o vetor força. O impulso é medido no sistema internacional em newtons vezes segundo. Ok? A gente falou também sobre o teorema do impulso, que é a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento, sempre quando a gente tem uma força que pode ser considerada resultante do sistema. Então, se a gente tiver uma força resultante em um sistema, ela pode ser uma força única, uma só, né? Ou pode ser a resultante de diversas forças. O fato é que se você tem uma resultante, o impulso dessa resultante pode ser calculado fazendo a variação da quantidade de movimento que essa partícula, que esse corpo experimenta. A gente percebe, por exemplo, lá, que o impulso da resultante aqui, ó, seria a força resultante vezes o intervalo de tempo de atuação dessa resultante. Então, da segunda lei de Newton, se nós substituirmos massa vezes aceleração e multiplicarmos pelo tempo, a aceleração ainda pode ser ΔV sobre ΔT, a gente acaba chegando, aplicando a distributiva em massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, ou seja, a quantidade de movimento final, né, ou o momento linear final, menos a quantidade de movimento inicial ou o momento linear inicial. Portanto, o impulso da resultante de um sistema de forças é sempre igual à variação da quantidade de movimento. Bacana? Existem dois princípios importantes aqui na dinâmica impulsiva que nós citamos na aula anterior, e o primeiro deles é o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz para a gente que na ausência de forças externas, e aí a gente tinha comentado que nem sempre é porque não existem forças externas, mas às vezes a resultante entre elas é zero. Então vai acontecer a conservação da quantidade de movimento de um corpo. A gente tem que tomar cuidado até para não confundir com o princípio da conservação da energia mecânica. Lá no princípio da conservação da energia mecânica, a gente falava em ausência de forças dissipativas, ausência de atrito. Lá, quando a gente falava em ausência de atrito, a energia mecânica era constante. Ou seja, a gente podia ter até uma transformação cinética em potencial e vice-versa, mas o total, a soma das componentes dava um valor constante. Aqui a gente está dizendo que na ausência de forças externas, quer dizer, a resultante igual a zero, vai acontecer a conservação da quantidade de movimento do corpo. Bacana? Esse é um princípio chamado de princípio da conservação da quantidade de movimento. E o anterior aqui não é um princípio, é um teorema, porque a gente pode demonstrar matematicamente toda a sequência lógica, né, até a gente chegar exatamente à constatação. Quer dizer, a diferença entre teorema e princípio
é que um princípio a gente observa na prática, no dia a dia, a partir de experimentos de laboratório, na natureza e etc. E o teorema não. O teorema a gente parte de uma hipótese, né? Consegue aplicar um desenvolvimento lógico-matemático e chegar à constatação dessa hipótese. Ok? Então, num teorema a gente sempre tem um desenvolvimento matemático. Num princípio não. Correto? Muito bem. Então, seguindo adiante aí, a gente pode observar que quando nós falamos, né, em princípio da conservação da quantidade de movimento, geralmente a gente parte de situações relacionadas, por exemplo, com uma explosão. No caso de uma explosão, a gente observa que uma partícula se fragmenta em várias e a gente percebe, como por exemplo num espetáculo de fogos de artifício, que diversas partículas vão ser lançadas a partir de um ponto comum, né, em direções variadas, mas que se nós somarmos, né, as partículas aos pares, as quantidades de movimento aos pares, a gente vai observar que elas vão se anulando e que, portanto, a quantidade de movimento final acaba sendo igual à quantidade de movimento inicial. Por isso a gente fala em conservação da quantidade de movimento ou do momento linear, né, de uma partícula. Beleza? Falamos também que durante uma colisão mecânica, ali nesse caso, não é porque a resultante das forças seja exatamente igual a zero, mas é porque as forças externas acabam sendo pequenas quando comparadas às forças de interação, por exemplo, entre os dois veículos. Então, a gente falou aqui que as forças internas são muito maiores do que as forças externas, e por essa razão, a gente também vai verificar a conservação da quantidade de movimento. Ok? Vimos também, falamos sobre choques ou colisões mecânicas. A gente tinha resumido isso dizendo que um choque ou colisão mecânica pode ser elástico, parcialmente elástico e inelástico. Quando é que o choque é elástico? Ou perfeitamente elástico também, né? É o mesmo termo. Quando a gente observar a conservação da energia mecânica. Então, num choque elástico, aliás, é difícil, a gente até comentou, é difícil de ver isso na prática, né? Se você tiver uma bolinha de tênis arremessada contra um paredão, enquanto ela se choca contra uma parede, ela sofre uma deformação e depois existe um processo chamado de restituição. Então, ela inverte o sentido de movimento. A velocidade de aproximação é quase que a mesma velocidade de afastamento. Tá? É um exemplo mais próximo do que a gente poderia falar de choque perfeitamente elástico. A maior parte dos choques que a gente tem no dia a dia são parcialmente elásticos. Ou seja, a energia mecânica ela não se conserva integralmente, mas ela vai se conservar parcialmente, né? Por isso o termo parcialmente elástico. E o choque inelástico é aquele em que a gente tem uma dissipação de energia mecânica que é máxima. Na verdade, no choque inelástico, a gente observa um fator que é interessante, que é o fato de que o corpo ou os corpos que se chocam em questão, eles vão permanecer juntos depois do choque. Então é como se eu tivesse lá, por exemplo, uma massa de moldar, jogasse contra um outro objeto, um carro em movimento, e a massa de moldar adere ao carro e os dois continuam em movimento. Quer dizer, aí é um choque inelástico. A velocidade de afastamento depois do choque vai ser igual a zero. Bacana? Beleza? Então isso aí a gente tinha definido, né? Nós tínhamos falado exatamente como as classificações, os tipos de colisões que nós temos. Aqui a gente definiu um coeficiente chamado de coeficiente de restituição, né? Que é uma grandeza adimensional, não tem unidade, não tem dimensão, representado pela letra E minúsculo, que compara o módulo das velocidades relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação. A gente falava em velocidade relativa e nesse caso aqui não interessa sinal para nós, né? Eu até dei um exemplo para vocês dizendo, olha, vamos supor, né, que nós tivéssemos duas partículas, dois carros. Eu acho até que esse exemplo a gente colocou aqui, ó, nessa página. Aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse dois carros em movimento, né, como a gente está observando. A velocidade do que vai à frente é 30 km por hora e a velocidade do que vai na parte de trás é 50 km por hora. Então, quem que é a velocidade relativa nesse caso?
Se o movimento, logicamente, acontece no mesmo sentido, a gente faz o módulo, né, da diferença entre as velocidades. 50 menos 30 é 20 km por hora. É como se eu estivesse dizendo para vocês, o carro que está indo aqui, o carro verde que está indo à retaguarda, a parte de trás, esse carro verde se aproxima do carro que vai à frente à razão de 20 km por hora. Por quê? Porque ele se desloca de 20 km a mais do que o outro carro no intervalo de tempo de 1 hora, como vocês estão percebendo. Agora, se o movimento, nesse caso relativo, acontecer em sentidos opostos, então a gente faz a soma dessas velocidades, ou o módulo, né, dessa soma. Na verdade, eu diria até a soma dos módulos, 50 mais 30, e isso vai dar 80 km por hora. Beleza? Tranquilo? Então a gente discutiu isso aqui, eu dei um exemplo, né? A velocidade de A antes do choque era 120, a velocidade de B era 90. Bom, e depois do choque, né? Nesse caso aqui, a velocidade relativa era de 30 km por hora, tá certo? No mesmo sentido, como a gente tinha falado, a gente faz a diferença entre as velocidades e em sentidos opostos a gente vai fazer a soma, correto? Falamos sobre os tipos de choque e acabamos resumindo as ideias aqui numa tabela, né? No gráfico não, numa tabela, dizendo que no choque elástico a energia cinética se conserva completamente, né? A quantidade de movimento ou de momento linear também é conservada e o coeficiente de restituição, que é a comparação entre as velocidades relativas de afastamento e de aproximação, vai ser igual a 1, o que indica o quê? O que indica que o módulo da velocidade de afastamento vai ser exatamente igual ao módulo da velocidade de aproximação. Eu posso ter um outro tipo de colisão, chamada de parcialmente elástica, onde a energia é parcialmente conservada, a energia cinética, a quantidade de movimento se conserva. Tá vendo? É interessante, porque num choque, as forças internas são muito maiores do que as forças externas. Então a gente sempre vai observar a conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, o coeficiente de restituição vai ficar entre 0 e 1. Tá? E no inelástico, onde há a dissipação máxima da energia, a gente vai perceber que o coeficiente de restituição vai ser igual a 0. Então os dois vão ficar grudados, né? Na verdade, não vou ter afastamento relativo entre eles. Tá claro? Lembraram disso aí, pessoal? Tranquilo? Bom, pois muito bem. Então aí agora a gente pode seguir adiante e começar a discutir os exercícios que a gente precisa discutir. Ok? Até aí tranquilo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma observação? Lembraram daquilo que a gente tinha falado? Então lá na questão aí, eu coloquei como questão 81, né? A gente tem o seguinte, ele fala que uma esfera de aço de massa 0,20 kg é abandonada de uma altura de 5 metros, atinge o solo e volta alcançando uma altura máxima de 1,8 metros. Então olha só, eu tenho uma esfera de aço, a massa da esfera vale 0,20 kg, 200 gramas, né? Ela é abandonada. Se ela é abandonada, isso é diferente de ser lançada. Bom, se ela é lançada, ela tem uma velocidade inicial diferente de 0. Quando ela é abandonada, a velocidade inicial é igual a 0. Correto? Bom, então tá. Então vamos esquematizar isso aqui só para a gente poder realmente tirar as nossas conclusões. Então eu vou imaginar que isso aqui fosse a superfície do solo, dessa maneira, e que a gente vai abandonar essa esfera de uma determinada altura, né? E essa altura aí vai ser de 5 metros. Então eu estou abandonando aqui a esferinha. Está aqui a esferinha. Estou imaginando que ela vai ser abandonada. Então a velocidade inicial dela vai ter que ser igual a 0, certo? Ela vai cair, logicamente, verticalmente, né? Vai atingir o solo com uma determinada velocidade. Então ela vai chegar até o solo. Vamos imaginar aqui que tem uma situação como essa, né? E aí, num momento posterior, ela vai subir até uma altura. Então vou até representar a esfera depois que ela subiu, né? Aqui em tracejado,
ela sobe até uma altura de 1,8 metros. Então, na verdade, isso aqui seria a altura depois do choque com o solo, portanto 1,8 metros. E isso aqui é a altura da onde ela foi abandonada, que é a altura inicial, antes do choque, lógico, 5 metros de altura. Ok? Ah, Maluf, o que mais? Então vamos ver, vamos analisar. Desprezando a resistência do ar. Então, nesse caso, quando ele despreza a resistência do ar, eu posso falar que não existe o que aqui? Não há força dissipativa. Concorda comigo? Mas o choque aí não é perfeitamente elástico. Se o choque fosse perfeitamente elástico, e lógico, né? A esfera não perdendo energia para o ar em função do atrito que ele está desprezando, é como se a esferinha aí tivesse uma forma aerodinâmica adequada para se deslocar no ar, enfim, né? Ou as dimensões fossem pequenas e etc. Então o atrito é quase que desprezível, é o que ele está considerando. Agora, o choque dela com o solo fez ela perder energia. Porque se o choque fosse perfeitamente elástico, até que altura essa esfera deveria se elevar novamente? Qual seria a altura atingida por ela? A mesma, né? A mesma. Isso se o choque fosse perfeitamente elástico. Bacana? Agora, nesse caso, então, o que está acontecendo? Bom, primeiro que ele sobe até uma altura de 1,8 metros. A esfera não esborrachou no solo e ficou grudada no solo. Imagine isso aí como uma bolinha, por exemplo, de ping-pong. As alturas atingidas vão sendo cada vez menores, certo? Mas depois do primeiro choque eu não vou ter. É diferente de uma massa de moldar, que a massinha bate no solo, esborracha lá, fica grudada, acabou. Choque inelástico. Agora, nesse caso, como a energia mecânica é dissipada em parte, ela subiu até a altura de 1,8 metros, então aqui o choque vai ser parcialmente elástico. Todo mundo concorda comigo aqui? Beleza? Parcialmente elástico. Nesse caso, então, olha só, despreze a resistência do ar, suponha que o choque da esfera com o solo ocorra durante um intervalo de tempo de 0,050 segundos. Então, o intervalo de tempo de duração do choque é de 0,050 segundos. Esse é o intervalo de tempo de duração. Levando em conta esse intervalo de tempo, determine primeiro na letra A perda de energia mecânica e o módulo da variação da quantidade de movimento da esfera. Como é que eu faria para determinar a perda de energia mecânica? Comparando, né? A energia mecânica final com a energia mecânica inicial. Bom, então eu vou fazer o seguinte aqui. A energia mecânica final vai ser igual a quem? Bom, a energia mecânica final vai ser energia potencial gravitacional. Ele subiu, atingiu a altura de 1,8 metros e aqui ele não tem mais velocidade. Da mesma maneira, a mecânica inicial é só potencial gravitacional. Então eu teria a energia mecânica final vai ser equivalente a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final. Certo? Então a gente pode calcular que a energia mecânica final vai ser igual. Ele falou da massa da partícula, diz que vale 0,20 kg. E é interessante a gente trabalhar no sistema internacional de unidades aí, né? 0,20 kg vezes gravidade. Ele considerou, nesse caso, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura final que ele atingiu, 1,8 metros. Bacana? Se a gente for levar isso em consideração, essa energia mecânica final, portanto, está aqui, energia mecânica final, vai ser igual a quem? 0,20 vezes 10 vezes 1,8. Quanto é que vai dar isso, hein? 0,20 vezes 10, logicamente dá 2, vezes 1,8 vai dar 3,6. Então eu teria 3,6 joules de energia. Ok isso aí? Bacana ou não, gente?
Beleza. Então tá. Essa é a energia mecânica é a energia mecânica final. Da mesma maneira, eu posso calcular a energia mecânica inicial, né? Então ficaria a energia mecânica inicial vai ser igual a quem? A massa é a mesma, 0,20. A aceleração da gravidade também, 10. Só que a altura inicial da onde ele partiu é 5 metros. Então eu vou chegar à conclusão aqui de que a energia mecânica inicial vai ser igual a quem? 0,20 vezes 10, 2 vezes 5, logicamente vai dar 10, né? Então 10 joules. Dá para a gente perceber que houve uma dissipação de energia. Uma vez um exercício perguntava em que formas de energia essa energia mecânica, que é a diferença 3,6 para 10, vai dar 6,4 joules de energia que foram dissipados, né? Esses 6,4 são dissipados na forma de quê? Se alguém perguntasse isso numa questão aberta, o que vocês escreveriam? Léo, não estou te ouvindo. A gente poderia falar, por exemplo, que durante o choque, né, a gente não tem um som produzido. Então, uma das formas de energia poderia ser a energia sonora. Ondas de impacto, sim, ondas sonoras, né? Certo? Uma das formas seria essa. Existe também uma transformação, claro, não são os 6,4 joules ali que vão transformar em calor, mas a gente viu já na termologia que durante uma situação de agitação, né, ou de choque mecânico, parte da energia mecânica pode ser convertida em energia térmica. Então, lógico, se fala assim, uma partícula caiu de uma torre de 45 metros. Que elevação de temperatura a gente poderia observar em função disso aí? Bom, a gente poderia perceber, né, alguma coisa em termos, por exemplo, de variações da ordem de 1 grau Celsius, 1,5 grau. Isso para uma altura de 45 metros, 50, 60 metros. Entenderam a ideia? Certo? Então, nesse aspecto, a gente obviamente pode estar considerando isso. Tranquilo? Ok? Beleza? Então tá bom. Então vamos seguir adiante aí. Então a perda, ele pediu a perda de energia mecânica e o módulo da variação da quantidade de movimento da esfera. Tá interessante isso, hein? Módulo da variação da quantidade de movimento da esfera. Então, primeiro, a perda, a gente já vai preencher aqui, ó. Qual foi a perda da energia? A perda de energia, eu não gosto muito dessa palavra perda, viu, moçada? Porque, na verdade, a energia não se perde, ela se transforma, né? Mas como ele falou, ele usou esse termo, a perda de energia vai ser igual a quanto? Seria 6,4 joules. Legal? Então a gente tem aí uma transformação de 6,4 joules de energia mecânica em energia sonora, em energia térmica, em um trabalho de deformação do corpo que entra em contato com o solo, certo? Então tem todo um conjunto de questões aí que a gente precisa levar em conta, né? Em consideração. Esse trabalho de deformação é a mudança na forma da superfície do corpo. Quando um carro se choca numa batida acidental, ele amassa. E durante o processo de deformação da superfície lateral do carro, enquanto ele está amassando, parte da energia mecânica, a energia de movimento, está sendo convertida em outras formas de energia, inclusive sendo utilizada nesse trabalho de deformação. É como se eu armazenasse ali parte da energia mecânica, deformando, nem sempre elasticamente o corpo, mas na grande e maior parte das vezes, plasticamente. Quando há deformação plástica, o corpo não mais restitui a sua forma original. Beleza? Tranquilo isso?
Então tá bom. Agora, como é que eu poderia fazer para determinar o módulo da variação da quantidade de movimento da esfera? Bom, a gente sabe que quantidade de movimento inicial é zero e a quantidade de movimento final também é zero. Bom, então por que ele fala em variação da quantidade de movimento da esfera? Ele está se referindo exatamente no momento em que ela toca o solo em queda e no momento em que ela deixa o solo em ascensão, subindo. Então, existe ali uma variação da quantidade de movimento? Existe. Então, eu preciso saber com que velocidade ela toca o solo, com que velocidade ela sai depois do choque, né, em relação ao ponto de altura 1,8 metros. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso pela conservação da energia. Ah, Maluf, mas por quê? Eu vou dizer que a energia se conserva durante a queda. Durante o choque, não. Depois que aconteceu o choque e durante a ascensão da esferinha, aí também há conservação da energia, porque ele desprezou o efeito de força dissipativa. Bacana? Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou até colocar aqui, durante a queda, fica até legal da gente fazer essa consideração. Então, durante a queda, o que eu vou ter? A energia mecânica é conservada. Então, eu posso falar que a energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. A altura se convertendo em velocidade. A energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. A energia cinética, a gente já sabe que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, dá para a gente simplificar, por exemplo, as massas e chegar a uma conclusão. Vou simplificar essa massa com essa. E aí eu chegaria a uma conclusão que seria, gravidade, nesse caso, vai valer 10. A altura, né? No caso aí, 5 metros. Isso vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa velocidade é a velocidade com que a partícula, com que a esfera toca o solo. Daqui a gente já pode, então, concluir, né? Se eu passar o 2 multiplicando para cá, vai dar 100, e aí o V é a raiz de 100, o que vai dar 10 metros por segundo. Essa velocidade que a gente está observando aqui é a velocidade com a qual a partícula está tocando o solo, certo? Então, isso aqui, ó, seria a velocidade com que a esfera toca o solo. Moçada, qual é o sentido desse vetor velocidade? Aqui nós estamos calculando o módulo dele. Qual que é o sentido do vetor velocidade quando a esferinha toca o solo? O que vocês me dizem? Vertical e para baixo, não é isso? A direção da velocidade é vertical, mas o sentido é para baixo. Ele está caindo, ele está em queda. Então, se eu fizer essa consideração, isso, lógico, vai influenciar depois a variação da quantidade de movimento. Vamos ver o porquê. Bom, quando ele está aqui no movimento de subida, aí eu poderia fazer também a conservação da energia. Eu vou dizer que a energia cinética, que ele tem imediatamente após o choque, vai se transformar em energia potencial gravitacional. Quem que é a energia cinética logo após o choque? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, que vai se transformar, logicamente, em massa vezes gravidade vezes altura. É a mesma montagem, o mesmo raciocínio. Aqui a gente teria, então, posso simplificar massa com massa, e aí vou chegar à conclusão da velocidade. Então, eu teria que V ao quadrado vai ser igual a 2, que multiplica GH. Vocês lembram lá daquela equação de Torricelli? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S? A gente também chega aqui, ó, a partir lá da equação de Torricelli, no movimento de queda livre, por exemplo, ou lançamento vertical. O fato é que, então, aqui, a velocidade após o choque vai ser 2 que multiplica a gravidade, 2 vezes 10, né? Vezes a altura que ele atingiu, que seria 1,8 metros. Então, isso vai dar 36 metros por segundo. E a raiz disso vai ser igual a 6 metros por segundo. Então, ele toca o solo em queda
a uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo, e ele sai do solo imediatamente após o choque a uma velocidade de 6 metros por segundo. Isso aqui seria após o choque. Julinha, até aqui tranquilo? Tranquilo, Malu. Então tá bom. Então vamos seguir adiante aí. Eu vou desenvolver com vocês o restante. Agora que eu queria observar aqui a letra A, né, completando aí essa questão da variação da quantidade de movimento. Vou passar um traço aqui geral e aí a gente continua. Então, como que eu posso fazer para determinar a variação da quantidade de movimento nessa questão? Então, vamos lá. Para eu poder encontrar essa variação da quantidade de movimento, é interessante porque a gente sabe que quantidade de movimento é vetor. Então, se eu for calcular a variação da quantidade de movimento, ΔQ, a gente tem que lembrar lá da cinemática vetorial que a gente estudou. O ΔQ é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, dessa maneira. Certo? Olha o que eu vou fazer para vocês aqui. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, é muito fácil. A massa é 0,20, então calcular os valores da quantidade de movimento é muito simples, né? Só fazer o produto. Posso colocar assim então, ó, o módulo da quantidade de movimento final, vai ser o produto 0,2, 0,20, que é 0,20 kg de massa, vezes a velocidade final, né? A velocidade final que eu estou tratando aí é após o choque, seria 6. Então, se a gente fizer essa continha, 6 vezes 0,2 vai dar 1,2, como é massa vezes velocidade, é quilograma vezes metro por segundo. Essa é a unidade no sistema internacional. O módulo da quantidade de movimento inicial vai ser igual a quem? Bom, aí vai ser a massa 0,20, que multiplica o módulo da velocidade 10, e isso aqui vai dar 2 quilogramas vezes metro por segundo. Até aí tranquilo, fizemos nada, praticamente foi só a determinação do módulo das quantidades de movimento. Se eu fosse representar esses dois caras na forma vetorial, olha o que iria acontecer ali. Eu teria a quantidade de movimento, por exemplo, inicial, seria essa aqui, ó. Quantidade de movimento inicial, antes do choque, certo? E aí, depois do choque, eu teria uma quantidade de movimento final, que eu vou representar dessa maneira. Ela é um pouquinho menor, né, como vocês estão vendo lá, do que a quantidade de movimento inicial. Tranquilo? Então, eu poderia escrever assim, bom, essa aqui é a quantidade de movimento. Opa, essa aqui é a quantidade de movimento inicial, o vetor, né, que é 0, e esse outro vetor é a quantidade de movimento final, Q. Quando eu for fazer o ΔQ, ΔQ é um vetor menos o outro. Bom, então, posso dizer o seguinte, ΔQ é, né, vetorialmente falando, o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial. Então, eu posso transformar isso numa soma. Eu vou somar isso com o vetor menos Q0. O que é o vetor menos Q0? É o vetor Q0 só com o sentido contrário. E aí o que eu queria que vocês percebessem é que, na verdade, a gente vai fazer aqui uma soma vetorial do vetor Q, que é a quantidade de movimento final, com o vetor menos Q0, que é o vetor quantidade de movimento inicial. Então, se eu for desenvolver isso, na verdade, vetorialmente falando, o que a gente teria? A gente teria uma situação como essa que eu vou ilustrar aqui para vocês. Ó. Vou ter lá a quantidade de movimento final, né, na verdade, é essa aqui, ó, como se eu estivesse copiando lá o vetor Q, que é o vetor quantidade de movimento final, e a quantidade de movimento inicial, na verdade, seria essa, é o menos Q0. Então, estou invertendo o sentido dos dois vetores.
Olha só o que eu estou falando para vocês. Esse cara aqui é o menos, o menos Q0. Menos Q0. E esse outro cara aqui é a quantidade de movimento final. Eu não vou ter que somar os dois vetores? Eu vou somar dois vetores que têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eu quero obter a resultante de dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, então a gente vai fazer a soma dos módulos de cada um deles. Portanto, o módulo da variação da quantidade de movimento do sistema é obtida a partir da soma dos módulos desses dois vetores. Então, esse ΔQ, na verdade, ele vai ter módulo igual a 3,2 quilogramas vezes metro por segundo. Isso pega muita gente, por quê? Porque nós temos, nesse caso, dois vetores que têm sentidos contrários. Tranquilo isso, gente? Beleza? Certo ou não? Eu preciso que vocês me confirmem aí se vocês entenderam o que a gente fez. Então, Maluf, você inverteu o sentido do Q0 por causa daquele mais ali, né? Na verdade, olha só, ele pediu a variação da quantidade de movimento. Então, a variação é sempre uma diferença. Só que as grandezas são vetoriais, Júlio. Então, o que a gente está fazendo? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Um vetor tem sentido para baixo e o outro vetor tem sentido para cima. Então, quando eu fizer, por exemplo, o Q, esse Q eu vou manter o sentido dele, mas quando eu fizer menos Q0, eu estou invertendo o sentido do vetor quantidade de movimento inicial. E aí eu vou fazer a soma vetorial entre eles. Entre o Q e o menos Q0. Como eles passam a ter a mesma direção e o mesmo sentido, para obter a resultante de dois vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido, a gente soma os módulos dos dois. Então, na verdade, o vetor ΔQ, ele acaba sendo maior do que o vetor Q ou do que o vetor Q0 em módulo. Isso pega muita gente. Bacana? Beleza. Então tá legal. Show de bola. Vamos seguir. Eu vou passar um traço aqui para a gente poder seguir aí adiante. Opa! Toda hora eu me confundo aqui com esse negócio. Bom, então tá. Vamos ver o que ele pediu aí na letra B. Vocês viram que essa questãozinha ela não é tão simplesinha assim, né? Tá, na letra A ele fez essa consideração aí, né? Ó, a perda da energia, e agora na letra B a gente vai determinar o impulso da força. E esse impulso, como a gente já falou, pode ser determinado a partir do teorema do impulso. Ah, mas por quê? Porque enquanto a esferinha tocava o solo, o que eu podia falar? Que a força que atuava sobre a esfera praticamente, né, atuava como força resultante. Ele pede, inclusive, lá, a força média exercida pelo solo sobre a esfera. Então, nesse caso aí, o que a gente poderia dizer? Essa força trocada entre a esfera e o solo, né, a força exercida sobre a esfera, que acaba motivando a desaceleração da esfera, a redução da velocidade dela e a inversão do sentido de movimento dessa esfera. Então ela atua como se fosse uma resultante. Quer dizer, e o próprio teorema do impulso, o que diz o teorema do impulso? A gente demonstrou isso. Nós falamos lá no teorema do impulso que o impulso da força resultante é igual a quem? Variação da quantidade de movimento. Ah, Maluf, interessante, bacana, mas como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, impulso nada mais é do que força vezes tempo. Então eu poderia falar para vocês que isso aqui seria
a resultante das forças vezes o tempo. Legal? E isso é igual a variação da quantidade de movimento, que em módulo vai ser igual a 3,2. Olha só. Tranquilo isso? Certo? Muito bem. Nesse caso, então, o que a gente poderia dizer? Bom, nós poderíamos constatar o seguinte: quais forças vão estar atuando sobre essa partícula quando ela estiver tocando o solo? A força-peso atua? A força-peso deixa de atuar em algum momento? O que vocês acham? A força-peso não deixa de atuar em momento algum desse movimento. Então nós podemos falar o seguinte: nós podemos dizer que essa resultante seria a força média trocada entre o solo e a esferinha, que eu vou chamar de força M, força média, menos a força-peso que atua sobre a esfera. Isso é a resultante. E o impulso da resultante pode ser calculado como variação da quantidade de movimento. Olha que legal. Então, essa força média é o que ele pediu. Então, a força média que atua, né, que empurra a esferinha para cima, menos o peso, que é a atração gravitacional que ela sofre pela Terra, vai ser igual a 3,2, que é o módulo da variação da quantidade de movimento ou impulso. Então, essa força média menos o peso, quem que é o peso? É massa vezes gravidade, e a massa a gente já havia falado e utilizado várias vezes, né? Daria 0,2 vezes 10, vai ser igual a 3,2. Moral da história: quem vai ser, qual seria o valor da força média que atua sobre a partícula, sobre essa esferinha? Que o solo, obviamente, é quem desempenha esse papel. Vai ser 3,2 mais 2. E isso aí vai ser, portanto, 5,2 newtons. Então, essa é a força que vai atuar sobre a esfera e que vai provocar exatamente dissipação de parte da energia mecânica e vai provocar também a inversão, né, lógico, no sentido do movimento que a gente está observando aí. Beleza isso? Tranquilo? Certo, moçada? Alguma pergunta? Julinha, conseguiu entender isso aí? Entendi, Maluf. Maluf, entendeu, Malufinho? Entendeu? Léo, tranquilo? Então tá, vamos seguir adiante aí então. Olha só, vamos passar para a próxima questão. Eu tô fazendo questão de discutir passo a passo esse assunto com vocês, porque é um assunto que geralmente quando a gente vê lá no primeiro ano é muito corrido, muito, né, rápido e mais, né? A gente não tem muito tempo de falar passo a passo do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então vamos seguir agora para um outro exercício. A segunda questão que a gente vai abordar aí é a seguinte: ele fala que uma esfera de massa 20 gramas atinge uma parede rígida com uma velocidade de 4 metros por segundo e volta na mesma direção. Bom, se ele está falando volta na mesma direção, a direção é a mesma, mas o sentido é o oposto. E aí ele fala o módulo da velocidade, 3 metros por segundo. Ele quer saber qual o impulso da força exercida pela parede sobre a esfera. Olha só, eu vou tentar desenhar aqui só para a gente contextualizar a ideia. Então eu tenho aqui, imagina uma parede, né? Ele fala, atinge uma parede rígida, né? Geralmente quando a gente fala em parede, a gente está se referindo a um plano que é vertical, né? Desse jeito aqui, ó. Então tem lá uma parede, aí tem uma esferinha se deslocando inicialmente com uma certa velocidade. Então está aqui a esfera, e a velocidade dessa esfera, ele falou, né, inicialmente aí, ele disse que ela inicialmente tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Então é mais ou menos isso. Ela vai estar se deslocando horizontalmente para a direita, assim, ó, essa é a velocidade inicial dela, está aqui.
E o valor do V0, módulo, né? Vamos considerar assim, isso aqui seria o V0, módulo de V0 vai ser igual ao que ele disse lá, que é 4 metros por segundo. Show de bola. Aí o que vai acontecer? Essa esferinha vai se chocar contra a parede vertical e aí, logicamente, ela vai voltar com uma certa velocidade. Então aqui, ó, eu vou representar depois do choque da esferinha. Então eu vou ter aqui a mesma esfera, só que num momento posterior, né? Já seria num outro momento imediatamente após o choque, por exemplo. Então a velocidade dela já inverteu aqui, ó. Já é para a esquerda. Então depois do choque eu vou ter uma velocidade que é um pouco menor. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que tipo de choque é esse que está acontecendo entre a esfera e a parede? Se eu perguntasse para vocês, classifica para mim que tipo de choque é esse aí. O que vocês me responderiam? Com base no que a gente já viu. Que tipo de choque é esse? Ele é elástico? Parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Na verdade, aqui a energia mecânica ela se conserva em parte, né? Porque a gente observa uma redução na velocidade. Então, se vocês calcularem aqui o coeficiente de restituição do choque, vai dar entre a esfera e a parede, a velocidade de aproximação é 4 e a velocidade de afastamento é 3 em módulo. Então eu teria um coeficiente de restituição que seria 0,75, daria 3/4. Eu vou até anotar isso aqui para vocês. Ó. Se eu fosse fazer o cálculo do coeficiente de restituição aqui, isso daria módulo da velocidade de afastamento 3, dividido pelo módulo da velocidade de aproximação 4, isso seria 0,75, e como o valor está compreendido entre 0 e 1, isso indica para nós um choque que é parcialmente elástico. Certo? Como a gente já viu. Bacana. Aí ele fala assim, qual que é a massa? Ele considerou a massa aqui também, né? A massa da partícula aqui em cima, ó, vale 20 gramas. E diz que atinge uma parede com essa velocidade, papapá e etc. E ele quer que a gente calcule o impulso da força exercida pela parede sobre a esfera. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, durante o choque entre a esferinha e a parede, que forças estão atuando sobre essa esfera? Vocês podem falar para mim, a força peso atua sobre a esfera? Atua. Só que a força peso, nesse caso, acaba sendo equilibrada por uma componente vertical que nesse caso anula a força peso, equilibra a força peso. A esferinha aí nesse caso ela pode até se deslocar verticalmente para baixo, um pouco, né, para baixo, só que durante o intervalo de tempo em que ela entra em contato com a parede, praticamente não há deslocamento vertical. Então, durante o choque, a resultante das forças que atuam sobre a esfera vai ser exatamente a força, posso falar então a resultante, durante o choque, vai ser a força que a parede exerce sobre a esfera. Correto? Então a resultante durante o choque vai ser a força que a parede exerce sobre a esfera. Força que a parede exerce sobre a esfera. Ok isso aí, gente? Tranquilo? Pois muito bem, então se a gente observa isso, né, eu posso falar que o impulso da resultante lá do teorema do impulso pode ser calculado como variação da quantidade de movimento. Lembrar que são grandezas vetoriais, certo? Quando eu for fazer variação da quantidade de movimento aí, tem que levar em conta isso, o cálculo do delta Q, tá? Então, quanto é que vai dar isso aí? Bom, o impulso, então,
seria, aqui eu já vou fazer direto, impulso na verdade é quantidade de movimento final, seria a massa vezes a velocidade. Eu vou calcular em módulo isso. A massa é 20 gramas, então é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Isso é a massa. Transformei grama para quilograma. Vou multiplicar isso aqui pela velocidade final, que é 3. Quando os vetores têm sentidos opostos, vocês acabaram de ver lá do exercício anterior que a gente acaba somando em módulo as quantidades de movimento. E aí o que eu vou ter? 20 vezes 10 a menos 3 vezes 3, mais a massa de novo, 20 vezes 10 a menos 3 vezes 4. Certo? Ou seja, o impulso nesse caso seria 3 mais 4, 7, que multiplica 20 vezes 10 a menos 3 newtons vezes segundo. Bom, aqui a gente tem 140 vezes 10 a menos 3, isso vai dar 0,14 newtons vezes segundo. Então, esse é o impulso que a gente vai observar da força que a parede exerce sobre a esfera. Portanto, o correto aí seria a letra D. Tá claro isso, gente? Já é uma situação já de aplicação aí do que a gente viu. Tranquilo? Beleza? Tudo bem, então. Vamos seguir adiante. Questão 83. Essa é simples, mas vamos discutir, né? Ele fala assim, ó. Uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Opa! Sem atrito. Então, durante esse movimento, existem forças dissipativas? Não. Então, durante o movimento, a energia mecânica se conserva. Tá bom? Então, não tem força dissipativa, como ele está falando aí. Né? Sem forças dissipativas. Então tá. Daí ele diz, num dado instante, sua energia cinética vale 20 joules. E a sua quantidade de movimento tem módulo 20 newtons vezes segundo. Então a esfera tem uma energia cinética inicial de 20 joules. Olha o tanto que é fácil isso, hein? E a quantidade de movimento tem módulo que vale 20 newtons vezes segundo. Ah, Maluf, mas espera aí. Newton vezes segundo é impulso? Claro, mas impulso não é variação de quantidade de movimento? Então, Newton vezes segundo é o mesmo que quilograma vezes metro por segundo. Posso escrever aqui 20 quilogramas vezes metro por segundo, ou posso escrever 20 newtons vezes segundo. Alguém sabe dizer o que significa Newton? Lá da segunda lei de Newton, a gente tem o quê? Eu vou escrever, mas vou apagar. Força resultante não é massa vezes aceleração? Então, a massa está em quilograma, a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama de Newton. Bacana? Beleza? Então, é lógico, né? É claro que a gente vai acabar chegando à conclusão. Então, nesse caso, é isso aí, Léo. Quilograma vezes metro por segundo. Na verdade, faltou, inclusive, aqui, né? A gente escrever quilograma, né? Faltou, porque quilo é prefixo, não é unidade. Certinho? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos seguir adiante aí. Se eu fizer quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo, ó, simplifica isso com isso, vai sobrar quilograma vezes metro por segundo, que é exatamente a unidade no SI. Então, Newton vezes segundo e quilograma vezes metro por segundo é exatamente a mesma coisa. Tá? Beleza, vamos seguir adiante aí. Aí ele fala, nessas condições é correto afirmar que a sua velocidade é
Bom, vamos calcular a velocidade, né? A gente poderia falar que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, não é assim que a gente calcula? E isso é igual a 20. Mas a gente sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E isso também é igual a 20. Só que aqui é 20 joules, aqui é 20 newtons segundo. Como que eu posso resolver? Isso parece um sistema linear? Na verdade, ele não é linear, mas é um sisteminha de duas equações. Esse mv, ele aparece aqui dentro, ó. Na verdade, mv ao quadrado sobre 2, aqui eu posso falar que isso vai ser m vezes v, que multiplica v novamente, e esse 2 passa multiplicando 20, isso vai dar 40. Certo? Bom, aí eu poderia substituir no lugar desse mv, ó, o valor que eu tenho lá da quantidade de movimento, que é 20 também. E aí nós chegaríamos à conclusão, né, portanto, de que a velocidade vai ser igual a 40 sobre 20. 40 sobre 20 vai dar 2, né? Então a velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo. Essa é a consideração a qual a gente vai chegar. Bacana isso aí? Beleza? Bom, aí se eu tenho a velocidade, dá para encontrar a massa. É só voltar numa delas, por exemplo, da quantidade de movimento, a gente teria a massa, que multiplica o valor da velocidade, que é 2, vai ter que ser igual a 20, portanto, a massa da partícula vai valer 10 kg. Está aí a conclusão final em relação à massa e em relação à velocidade da partícula. Ok? Então, o que eu tenho? Ele fala, a velocidade vale 1, não vale 5, não vale 10, a massa vale 10 kg. Então, a gente teria aqui a alternativa correta. Bacana? Beleza? Vamos seguir adiante, então. Próximo exercício aí. Essa questão diz pra gente o seguinte, ó, ele fala assim, uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar. Opa, massa de modelar. Que tipo de choque a gente deve esperar disso aí? Elástico? Inelástico. Inelástico. Inelástico, porque ele vai bater aí, né? Logicamente, a massa de modelar vai bater sobre a superfície do solo e vai voltar até uma determinada altura. É isso que acontece? Não, ela esborracha no chão, literalmente, né? E aí, em função disso, vai haver uma dissipação máxima da energia cinética. Show de bola. Então, vamos considerar isso aí. Então, a menina deixa cair a bolinha, que se choca verticalmente com o solo e para lá. Então, o choque aqui, nesse caso, é um choque inelástico. Ah, mas nesse caso, eu até poderia falar que o coeficiente de restituição vai ser igual a 0, com certeza, porque não tem velocidade de afastamento. Então, aí o choque é inelástico. Choque inelástico. Bacana? Beleza isso? Daí, o que mais ele diz? Pode-se afirmar que o impulso exercido pelo solo sobre a bolinha é vertical e tem sentido para onde? Bom, é lógico, né, que tem sentido para cima, porque a força é vertical e para cima. Agora, qual que é o módulo do impulso? É exatamente a mesma ideia que a gente tinha na questão anterior. Então, eu posso falar que o impulso da resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento que ocorre com o quê? Com essa partícula aí, com essa massinha de modelar, né? Essa que é a ideia. Tá? E o impulso da resultante é o que ele pediu. Quanto vai valer esse impulso da força resultante, portanto, ou o módulo dele? Vai ser igual ao módulo da variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final é 0. Menos a quantidade de movimento inicial. Mas o módulo dessa quantidade de movimento, dessa variação da quantidade de movimento, portanto, seria o próprio valor do Q0, que é a quantidade de movimento inicial. Que vai valer quanto? A massa, que é de 10 gramas, 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, que multiplica a velocidade 3.
metros por segundo. Então, esse aqui daria o quê? 3 vezes 10 a menos 2, ou, nesse caso, 0, bom, aqui já está em potência de 10, né? 3 vezes 10 a menos 2, Newton vezes segundo. Essa é a variação da quantidade de movimento. E essa variação de quantidade de movimento é para onde? Para cima, né? Melhor, o impulso vai ser, dessa força, vai ser para cima. Tá ok? E o módulo, obviamente, vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Fácil demais, mas se não souber, né, ponderar essa questão da variação da quantidade de movimento como grandeza vetorial, aí acaba enrolando o meio de campo. Certinho? Tranquilo? Então vamos seguir lá. Próxima questão. Questão 5, ele fala assim: a Lua descreve um círculo de raio R em torno da Terra em 28 dias terrestres. Sendo G a constante da gravitação universal, Mzinho e Emão, né, as massas da Lua e da Terra, a intensidade da variação da quantidade de movimento linear, na verdade, quando ele fala em quantidade de movimento linear, é porque é a velocidade linear, não é a velocidade de rotação que a gente está levando em conta. É a velocidade de translação da Lua em torno da Terra. Muito bem. Só que ele pediu em 14 dias. Quantos dias a Lua gasta para dar uma volta em torno da Terra? Está aí no exercício, 28. Certo? Por essa razão, nós temos 4 fases da Lua, né? Tranquilo? Pois muito bem. Então, agora, como é que eu faria para calcular essa variação da quantidade linear? Eu vou tentar representar para vocês aqui como se a gente estivesse vendo, vou até representar aqui de uma maneira esquemática, imaginando aqui como se fosse a Terra, né? E aqui como se fosse a Lua. Ok? Muito bem. Nesse caso, então, a Lua vai exercer, lógico, vai se deslocar aqui em torno da Terra, né? Essa que seria a ideia. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até melhorar essa ideia nossa aqui, considerando uma trajetória perfeitamente circular, uma vez que ele nem falou absolutamente nada sobre essa consideração, e observando que a trajetória, então, seria algo parecido com isso aqui, ó. Como se fosse, na verdade, uma trajetória circular, né? A partir do centro da Terra, ok? Tivesse alguma coisa parecida com isso aqui. Então, eu teria lá uma situação parecida com essa. Vamos tentar construir isso aí, ó. Como se eu tivesse essa aqui como sendo a trajetória circular da Lua. Beleza? Muito bem. Aí eu vou ter um vetor velocidade da Lua no momento em que ela foi representada aqui, ó. Esse vetor velocidade, segundo o que a gente já viu lá em movimento circular, ele é tangente à trajetória no ponto considerado. Ah, bacana, Maluf. Essa aqui é a velocidade de translação da Lua no entorno da Terra. Muito bem, eu vou simplesmente representar dessa forma aqui, V, né? O vetor já está indicado, aqui está representando o módulo dele. Quando a Lua estiver nessa outra posição, ou diametralmente oposta, mas por que diametralmente oposta? É porque se ela gasta 28 dias para dar uma volta completa, em 14 dias, é lógico que ela vai dar meia volta. Então aí a Lua agora, que na verdade seria essa aqui, ó, ela vai estar onde? Ela vai estar aqui, ó, do outro lado. Não é isso? Beleza? Então aqui esse intervalo de tempo vai ser de 14 dias.
E aí a gente vai perceber que a velocidade da Lua agora, ou o vetor velocidade, é oposto ao que eu tinha inicialmente determinado. O módulo vai ser o mesmo, porque a trajetória considerada é circular. Então está aqui a velocidade da Lua em módulo novamente. Tranquilo isso aí, gente? Beleza? Tá bom. Aí nós vamos voltar à análise que a gente tinha feito inicialmente, né? Eu preciso achar, nesse caso, a consideração em relação ao quê? Em relação à variação da quantidade de movimento. E aí a gente entra novamente com o vetor velocidade que se inverte, como a gente está observando. Ele fala, né, a intensidade da variação da quantidade de movimento linear. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu preciso saber quem que é a velocidade da Lua. Léo, como é que eu posso fazer para calcular essa velocidade da Lua? Em linhas gerais aí. Não precisa botar a equação no chat aí não. Pode simplesmente descrever isso. Para achar essa velocidade, não, com certeza que digitar é complicado. Fala assim, essa força, ela é determinada por uma lei. Essa lei, na verdade, a gente não fez ainda a revisão dela. Mas o valor dessa força aqui, essa força é chamada de força de atração gravitacional dada pela lei da gravitação universal de Newton. A força é a mesma. Ela é constante. Ah, Maluf, então isso aqui funciona como se fosse uma força resultante centrípeta, exatamente como a gente já viu lá em movimento circular. Sem sombra de dúvida. Então eu posso falar que isso aqui, lá do outro lado, seria a força de atração gravitacional. Bacana isso, gente? Beleza? Então, essa força, só para lembrar, né, lá da lei da gravitação universal de Newton, ó, da lei da gravitação universal, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação que, na verdade, diz que a força de atração gravitacional entre dois planetas, entre dois corpos celestes, é o valor da constante da gravitação universal que multiplica a massa do maior vezes a massa do menor, isso tudo dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Certo? Dessa maneira. Isso aqui, não sei se vocês estão lembrados, inclusive, mas isso aqui é muito parecido com a equação da força eletrostática entre duas cargas elétricas. A gente até comentava sobre isso lá em eletrostática, né? Que a forma da equação matemática é a mesma. Só que lá na eletricidade, ao invés da constante da gravitação universal, a gente usa constante eletrostática. E no lugar da massa, a gente usa carga elétrica. Tá? São outras situações aí, né? Na verdade. Ok? Beleza isso? Tudo bem. Então vamos continuar, vamos seguir adiante. Olha só. Nesse caso, essa força desempenha o papel, para nós, de força resultante centrípeta. E a resultante centrípeta é um dos capítulos que a gente viu recentemente aí, né? É massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então a gente pode igualar essas duas equações, com o intuito de tentar encontrar o valor da velocidade da Lua na sua trajetória em torno da Terra. E aí ficaria assim, olha só o que a gente pode fazer. Então a gente vai ter lá, força de atração gravitacional é, na verdade, quem desempenha o papel de resultante centrípeta. Se a gente igualar essas duas,
eu vou ter que, então, constante da gravitação que multiplica a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância. A distância que ele falou é R, ele chamou de R, né? O raio. A Lua descreve um círculo de raio R, então ficaria R elevado ao quadrado. Bacana? O que mais? Isso é igual a força resultante centrípeta, que é a massa de quem? Bom, a força resultante centrípeta atua sobre a Lua. Então, é a massa da Lua vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado, né, velocidade da Lua. Isso aqui dividido pelo raio da trajetória, aí que ele chamou, nesse caso, de R. O que dá para fazer? Dá para a gente simplificar esse cara aqui com esse R de cá. E isolar essa velocidade. Dá para a gente simplificar a massa da Lua. Olha que interessante. Aí a gente chegaria à conclusão de que a velocidade da Lua nessa trajetória vai acabar sendo igual a quem? A raiz quadrada de quem? Da constante da gravitação universal, que multiplica a massa do planeta, dividido pelo raio da trajetória. Beleza isso aí, gente? Tranquilo? Então, isso aqui é a velocidade que a Lua vai assumir em torno da Terra. Essa velocidade é a velocidade de translação, por isso que ele chamou de movimento linear, né? Ok? Tudo bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já encontramos a velocidade da Lua. Agora, como é que eu faço para determinar a variação da quantidade de movimento da Lua? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Julinha, quando a gente faz essa composição aí de quantidade de movimento final menos inicial e que a gente já percebeu que os dois vetores têm sentidos contrários, no final das contas, o módulo dessa variação da quantidade de movimento acaba sendo igual a quem? A soma, não é? A soma, exatamente, a soma. Então, nesse caso, como os módulos são iguais, né? Eu vou multiplicar por 2 a velocidade, porque ficaria essa quantidade de movimento mais essa. Na verdade, seria 2 vezes o módulo da quantidade de movimento, que vai ser massa da Lua, que é m minúsculo, que multiplica a velocidade da Lua, que seria raiz quadrada de g vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da trajetória. Bacana? Ah, Maluf, não tem isso aí. Bom, tem sim. Se a gente pegar esses dois carinhas aqui e levar lá para dentro da raiz, do radical, o 2 vai ser elevado ao quadrado e o mzinho também. Aí a gente vai chegar onde com isso? Então eu vou levar para dentro do radical e chegar à conclusão de que o módulo da variação da quantidade de movimento, nesse caso, vai ser igual a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado 4, que multiplica a constante da gravitação universal, massa da Terra, vezes massa da Lua ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória R. E isso aí, segundo o que a gente acabou de ver, dá lá na letra D, né? Questãozinha interessante lá da Universidade do Ceará. Então aqui nós temos a resposta como sendo a letra D. Tranquilo isso, gente? Conseguiram compreender essa ideia aí? Malufim, entendeu isso aí, Malufim? Entendi. Júlia? Essa foi mais complicadinha, né, Maluf? Mas deu para entender. Eu acho assim, essa ideia de impulso e quantidade de movimento, ela não é tão direta para nós, como as outras que a gente já viu, né? A gente não trabalha muito com essa análise no dia a dia, no cotidiano. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Depois vocês assistirem essa aula de novo e tentarem resolver essas questões aí passo a passo. Aí vocês vão parando o vídeo e vai resolvendo, vai tentando e vai progredindo. Tá legal? Pra vocês irem assimilando essa ideia. Tá? Tá bom. Então vamos seguir adiante aí agora. Vamos passar lá para a próxima questão.
É uma questãozinha lá da FUVEST que diz para nós o seguinte, ele fala assim, ó, após o chute para a cobrança de uma penalidade máxima, uma bola de futebol de massa igual a 0,40 kg sai com uma velocidade de 24 metros por segundo, certo? E aí eu acho que faltou nessa questão, né, exatamente o que o problema está perguntando, porque é uma questão aberta e mais, né, uma questão lá de segunda fase. Faltou mesmo. São 2 itens que ele pede para nós aqui. Eu já vou acrescentar para vocês aqui na lousa. São esses 2 itens que ele está pedindo. A quantidade de movimento adquirida, né, pela bola, isso é tranquilo. E depois ele pede a força média que o pé, né, do jogador exerce sobre a bola. Isso é questão aberta. Segunda fase, FUVEST. Então vamos lá. Então, anotando os dados aí, né, organizando a nossa solução, a gente vai ter primeiro que a velocidade inicial da bola vai ser igual a 0. Porque a bola inicialmente estava em repouso, né, lógico. Tá? A massa dessa bola vai ser igual a 0,40 kg, ou 400 gramas. A velocidade final da bola depois do chute, então depois de exercer uma força sobre a bola, a velocidade final com que ela sai vai ser de 24 metros por segundo, ok? E ele fala que o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola, então o intervalo de tempo de duração da força que o jogador exerce sobre a bola, esse intervalo é de 3 vezes 10 a menos 2 segundos. Correto? Tranquilo isso aí, gente? Então tá bom. Tá aí ilustrada a questão, né? Agora o que eu preciso fazer? Na letra A, eu preciso de calcular a quantidade ou valor da quantidade, o módulo da quantidade de movimento adquirida pela bola com chute. Tranquilo? Pois muito bem, então como é que eu vou fazer isso? O módulo da quantidade de movimento vai ser o quê? Bom, quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes velocidade. Tá certo? Qual que é a quantidade de movimento inicial nesse caso? A quantidade de movimento inicial é 0. Porque a bola não tinha movimento. Então, bom, lógico que ela tinha massa, mas não tinha velocidade, então a quantidade de movimento inicial é 0. Agora, a quantidade de movimento final, não. A gente pode calcular, né, ou pelo menos o módulo disso. Quando eu represento só Q, sem a indicação de módulo, né, e a setinha de vetor em cima, eu estou me referindo simplesmente à quantidade de movimento em módulo, à intensidade do vetor. Então, a quantidade de movimento adquirida pela bola vai ser a massa da bola. A massa é 0,40. E a velocidade adquirida é 24 metros por segundo. Então, o produto simples aqui determina para nós a intensidade da quantidade de movimento. Quanto que vai dar 0,4 vezes 24? Quanto vai dar isso? 0,4 vezes 24 vai ser igual a 9,6. Então, o módulo dessa quantidade de movimento seria 9,6. Ah, Maluf, posso escrever Newton vezes segundo? A questão é aberta. Posso, sem problema. Ou quilograma vezes metro por segundo, que é massa vezes velocidade. Bacana? Deixa eu só fazer uma consideração aqui, porque isso é uma questão aberta. E ele falou qual a quantidade de movimento adquirida pela bola com o chute. Ele não falou e não detalhou nenhuma informação em relação à velocidade atingida. Ele falou que o módulo dela sai com uma velocidade de 24 metros por segundo, mas não falou, por exemplo, se a bola sai na direção horizontal, né? Ou mesmo alguma informação em relação ao sentido. Então, nesse caso, eu vou caracterizar apenas a intensidade da quantidade de movimento. Mas se o problema tivesse falado assim, a bola sai com uma velocidade de 24 metros por segundo na direção horizontal, sentido leste-oeste. Isso ele está querendo dizer que quando ele pede a quantidade de movimento, eu tenho que mencionar
a intensidade, a direção e o sentido do vetor. Então aí vocês falariam para mim assim, olha, o módulo está aqui, é esse cara aqui, a intensidade é 9,6 newtons segundos. Aí vocês teriam que colocar aqui embaixo, a direção é horizontal e o sentido, logicamente, leste para oeste, assim como foi colocado na questão. Tá certo? Lembrem que quantidade de movimento, bem como impulso, são grandezas vetoriais. A FUVEST adora isso aí. E adora mais ainda fazer pegadinha com essa questão do fato de que essas grandezas são vetoriais. Beleza? Bom, lá na letra B, ele fala pra gente assim, qual a força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola? Tá na cara que a força que o jogador exerce sobre a bola é a resultante. Então a gente vai cair de novo no impulso da força resultante. E o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade, melhor ainda, não tem um módulo ali, né? É igual à variação da quantidade de movimento sofrida pela bola. Se a gente for calcular o módulo do impulso, eu posso fazer então que isso é o valor, o módulo da resultante vezes o tempo com o qual essa força entrou em contato com a bola. E isso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como essa quantidade de movimento inicial aqui vale zero, porque a bola partiu do repouso, então a gente não tem aquela preocupação de inverter sentido de vetor nem nada. Aí fica mais fácil. A gente chega, portanto, à condição de que a força que o jogador exerce sobre a bola, vezes o intervalo de tempo de duração da força, que é 3 vezes 10 a menos 2 segundos, que é o tempo com o qual o jogador fica com o pé em contato com a bola, efetivamente dando chute, né, na bola, isso é igual à quantidade de movimento. E a quantidade de movimento vai ser igual a 9,6, a quantidade de movimento final. Se a gente fizer o cálculo, portanto, o valor da força seria 9,6 dividido por 3, vai dar 3,2. Aí, obviamente, daria um 10 a menos 2 no denominador, portanto, um 10 ao quadrado no numerador. E a força deve ser fornecida em newtons no sistema internacional. Então, o módulo da força seria de 320 newtons. É o módulo da força que atua sobre a bola nesse curto intervalo de tempo. E que é responsável, nesse caso, pela variação, né, da velocidade que essa bola está sofrendo aí. Moçada, até aqui, alguma dúvida? Beleza isso? Tranquilo? O que vocês estão achando desse assunto? Não, Maluf, eu acho que tem uns mais legaisinhos. Oi? Eu acho que tem alguns que são mais legais. Tem questão que realmente às vezes é um tanto quanto complicada, né? O Léo diz que prefere gravitação. Sem sombra de dúvida. A gente já vai começar, inclusive, a falar, né, de estática, hidrostática e gravitação universal. Na próxima aula a gente vai atacar exatamente esses aspectos aí, tá? Eu vou propor para vocês uma questão até interessante da fase aberta, né, lá da UERJ, e eu queria que vocês tentassem desenvolver isso aqui. É curioso isso aqui, viu? Bem curioso, inclusive. Então eu vou copiar e já vou colocar aqui no quadro para vocês vamos discutir e vou deixar isso aí como um desafio para vocês tentarem desenvolver. Tá certo? Deixa eu tentar colocá-la aqui no quadro para vocês. Tá aqui, essa questão, ó, é a questão lá da UERJ.
É interessante porque ele mostra aí a ação de duas forças, dois vetores força, né? Vamos ler a questão juntos? E aí eu vou deixar esse desafio para vocês pensarem e tentarem desenvolver, tá? Então ele fala assim pra gente, ó. Dois rebocadores, 1 e 2, são utilizados para auxiliar a atracar o transatlântico em um determinado porto. Lógico que vocês já viram isso, né? Em algum momento da vida vocês já viram rebocadores fazendo aí a manobra de navios grandes. Já viram isso? Pelo menos em vídeo. Eles encostam na lateral, literalmente, né, na lateral de um navio, e aí eles empurram o navio, deslocando, provocando o deslocamento do navio. A ideia seria fazer com que a gente tivesse uma maneira aí, né, de poder manobrar o navio. Essa que seria a ideia. Tá certo? A gente pode, por exemplo, aqui, vou colocar uma imagem para vocês, só para vocês terem uma noção do que está sendo representado aí, né? Aqui, ó, vocês estão percebendo nessa imagem, tem uma imagem bacana, vocês estão percebendo dois rebocadores. E o navio, logicamente, é um navio relativamente grande. O navio não tem motores laterais. Então, para ele poder fazer uma manobra de um curto raio de curvatura, é muito difícil. Você teria que ir para frente e para trás inúmeras vezes de operações, inverter o sentido de rotação do motor do navio. Não é algo tão simples. Então, além de demandar muito tempo, essas manobras não seriam muito precisas. Então, qual que é a ideia? A ideia dos rebocadores simplesmente corrigirem a direção do navio. De que forma? Exercendo força lateral sobre o navio. Essa que é a ideia, arrastando o navio sobre a água. Então ele fala isso, ó, dois rebocadores 1 e 2 são utilizados para auxiliar a atracar o transatlântico em um determinado porto. Aqui está o porto, ó. Ele está falando aqui, na verdade, é como se fosse, tá vendo aqui, ó? Olha lá o porto, ó. É mais ou menos a mesma ideia, né? Certo? Então ele vai fazer justamente o transatlântico atracar, né? E os rebocadores exercem sobre o navio, respectivamente, as forças paralelas F1 e F2, conforme está mostrando o esquema abaixo. Sabendo que a força 1 vale 10.000 newtons, tá aqui, ó. E a força 2 tem um módulo de 20.000 newtons. Primeiro, determine o momento resultante das duas forças em relação ao ponto O, que seria aí nesse caso, esse ponto O, ele está a 80 metros da força F2 e a 100 metros da força F1. Na aula que vem, eu vou falar para vocês sobre estática. E a primeira coisa que a gente vai falar é de efeito de força sobre um corpo extenso. Não só sobre ponto material, mas sobre corpo extenso. E essa grandeza chamada de torque ou momento da força, tem que tomar cuidado, que torque ou momento de força é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o momento linear, que é a quantidade de movimento que a gente tratou nessa aula. Tá certo? Então esse momento resultante que ele está falando aqui, né, é o torque. Torque gerado por uma força é sempre força vezes distância. Isso aqui a gente vai discutir em detalhes na aula que vem. Mas para essa questão, vocês poderiam dizer que o torque resultante vai ser F2 vezes 80 metros, F1 vezes 100. Só que cada força dessas tende a girar o transatlântico num determinado sentido. A força F2 tende a girar o transatlântico no sentido que seria esse, ó, o sentido anti-horário, enquanto a força F1 vai tender a girar o transatlântico no sentido horário. Então eu vou ter que somar esses dois torques. Bacana?
O torque horário é positivo, o torque anti-horário é negativo. Essa convenção ela depende de você. Você pode adotar sentido ou sinais contrários também sem problema. E na letra B, que era a discussão que realmente é interessante para nós, ele fala qual que é o impulso resultante produzido por essas forças durante 1 minuto. Legal? Então fica aí um exercício muito bacaninha, que vai ser aí um desafio para vocês, né? Na próxima aula, inclusive, a gente vai voltar e aí eu vou desenvolver com vocês, depois a gente vai puxar o gancho aqui falando justamente sobre a questão lá do efeito que uma força gera atuando sobre um corpo extenso. Legal? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem fazer um comentário de alguma questão aí? Tá tranquilo? Bom, eu vou encerrar então a nossa aula, inclusive encerrando a gravação.